Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de mecanismos, da parte de elementos de máquinas. Hoje a gente vai estar falando sobre Rebite. Na verdade a gente vai estar iniciando uma nova série falando sobre esse elemento de máquina. A gente vai falar características especificamente ligadas à parte de dimensionamento e resistência. Um detalhe que é muito importante quando a gente fala desse elemento de máquina, às vezes a gente se esquece que ele é um elemento de forma permanente, ou seja, quando o rebite ele é posicionado, realizado a fixação do mesmo, ele só consegue ser retirado de forma destrutiva, ou seja, o elemento ele é destruído para que ele venha a ser retirado. Então ele é considerado um elemento de fixação permanente, assim como o próprio processo de soldagem acaba sendo um processo de união permanente. E no caso da rebitagem é o mesmo processo. E o que acontece no ciclo de rebitagem tem algumas características importantes que são distanciamento, distanciamento entre os elementos, ou seja, entre os rebites, tomando como base ali a sua fixação, e o principal, a resistência, resistência mecânica que o mesmo vai ter ali com base o esforço que ele vai estar sofrendo, Seja esse esforço, no caso, na grande maioria das vezes, o esforço relacionado ali à parte de cisalhamento, ou seja, é muito comum esse tipo de esforço, que seria o esforço de vetores opostos, causando ali uma ação de tendência cortante ao rebite, tá bom? Então, a gente vai ver aí uma série de vídeos falando sobre essas características desse elemento de máquina, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, elementos de máquina, falando novamente sobre rebite. Nesse caso especificamente a gente vai falar sobre comprimento útil do rebite, o comprimento útil do rebite ali no que diz respeito ali à sua aquisição. Essa é a forma indicada com base em norma, para que se tenha a indicação aí do comprimento. Então aqui no caso L referente ao comprimento, Y referente à constante do tipo da cabeça, que a gente vai falar daqui a pouco, D, diâmetro do rebite, e S, a soma no que diz respeito às chapas que estão sendo ali utilizadas. Vou tentar pegar aqui, vamos pegar aqui esse exemplo. Vamos pegar aqui como base aqui essa imagem aqui. O que acontece? Primeiro ponto, o Y, que é a constante referente ali ao tipo da cabeça. Cabeça tipo redonda, cabeça tipo escariada. Quando for cabeça tipo escariada, o valor utilizado no que diz respeito ao Y é igual a 1. Quando for cabeça redonda, vai ser 1,5. Nesse caso aqui, a cabeça do rebite é redonda, então aí seria 1,5. Eu já vou até montar aqui a fórmula. Então você teria L igual a 1,5 multiplicado pelo diâmetro do rebite. Vamos considerar o diâmetro até do último exemplo, que foi de 1/4. Vamos colocar aqui 6,35. Somando com a espessura a somatório da espessura das chapas. Então vamos considerar aqui nesse caso, quando a gente quer saber a relação referente ao diâmetro, a relação ali da espessura da chapa, nesse caso aqui vamos considerar uma chapa levando em consideração 6 milímetros, vamos colocar aí 6 milímetros. Então, nesse caso aí, sendo 6 milímetros, a gente vai ter 3 chapas, a gente teria 18 milímetros no total. Só que tem um detalhe, vamos fazer o seguinte, vamos tentar identificar a espessura da chapa com base aqui na própria fórmula, referente ali a encontrar o diâmetro do rebite. Então, se a gente está dizendo que o diâmetro é 6,35, vamos tentar aqui fazer aqui só para ficar bem coerente. A gente vai ficar aqui com 6,35 igual 1,5 multiplicado pelo menor valor da chapa. Nesse caso a gente está considerando a chapa com a mesma espessura. Então para a gente saber aí o valor da chapa, a gente teria aqui a relação inversa, a gente teria S igual a 6,35 dividido por 1,5. Aí a gente encontraria a espessura da chapa correta, 6,35 dividido por 1,5 vai dar 4,2. Vamos considerar nesse caso aí uma chapa com 4 milímetros de espessura. Vamos colocar aqui aproximadamente 4 milímetros. Então nesse caso vai ser aqui a referência
para as chapas. Como são 3 chapas, a gente vai ter o somatório das 3, ou seja, 4 multiplicado por 3 vai dar igual a 12. Né? Isso aqui, esse aqui foi só para a gente ter a referência aqui da espessura da chapa. E aqui a gente está fazendo para encontrar o comprimento útil do rebite. Né? Então, nesse caso aqui, a gente teria o L igual... Observa que na expressão a gente tem multiplicação e soma, né? Então, primeiro multiplica 1,5 vezes 6, 6,35, vai dar nesse caso 9,525 mais 12. Né? Então, vai dar 21,525. Né? 21,525 milímetros. Né? Seria o comprimento útil do rebite para ser utilizado nessa união dessas chapas. No caso aí são 3 chapas, cada uma com 4 milímetros, e aí se deve levar em consideração esse fator específico do tipo da cabeça, que nesse caso é a cabeça redonda, então a gente está considerando 1,5. Se fosse uma cabeça escariada, o valor seria 1, né, aí de referência. Então nesse caso aqui, o comprimento útil, né, a ser indicado aí para a compra, né, para a união dessas chapas, seria esse daí de 21,525, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né, da parte de elementos de máquina. Nesse caso, a gente vai estar falando aí sobre rebite, especificamente sobre seleção no que diz respeito ao diâmetro do rebite. Né? O diâmetro do rebite ele vai estar ligado diretamente à espessura da chapa. Né? A espessura da chapa, o qual ele vai estar fixando, né? O qual ele vai estar unindo. Né? Então, é importante saber qual é a espessura da chapa. Se a gente for analisar a nível de resistência mecânica, a espessura da chapa ela vai ser selecionada com base, obviamente, na resistência que ela vai necessitar enquanto seu uso. Né? Então, a carga que vai ser aplicada ali com base na execução. Beleza, então a espessura a gente já parte de um pressuposto que você já tem aquela espessura ali específica, né? Então vamos considerar aqui uma espessura de 3/8, né? 3/8. Você vai utilizar aí, exemplo, nesse caso aqui são 3 chapas com 3/8 de espessura, né? Então se a gente for trazer aí para milímetro, né? 3/8 a gente vai ter a nível de conversão para milímetro, a gente vai ter o seguinte, uma espessura, né, com aproximadamente 9,525 milímetros. Né? Lembrando, conversão, a gente já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre conversão. Então, 3/8 de polegada equivale a 9,525 milímetros. Então, essa aqui é a espessura da chapa, né, de uma das chapas que estão sendo utilizadas. E aí, no caso, né, considerando que todas as 3 chapas tenham essa mesma espessura, a gente vai para a análise do diâmetro do rebite. Né? Para calcular o diâmetro do rebite, a gente vai ter o seguinte, né, essa fórmula aqui, que vai ser 1,5 multiplicado pelo menor valor da espessura da chapa. Como assim o menor valor? Se a gente tivesse chapas com diferentes espessuras, a gente iria utilizar aquela que tivesse a menor espessura. Nesse caso aqui, como a gente está considerando a chapa com a mesma espessura, né? A gente está supondo aí 3 e a espessura dela é 9,525 milímetros. Então, essa aí seria a espessura a ser utilizada. Então, na aplicação da fórmula, vou colocar aqui ao lado, a gente teria o D, que é o diâmetro do rebite, onde a gente teria 1,5 multiplicado por 9,525. Né? 9,525 multiplicado por 1,5 vai dar igual a... Vou colocar aqui embaixo. Vai dar igual a 14,2875. Né? Então, esse aí seria o valor em milímetro referente ao rebite a ser utilizado. Só que, obviamente, esse valor você não vai encontrar, né? 14,2875. Né? Ou você teria um valor inteiro a nível de milímetro, ou um valor referente ali em polegada. Né? Então, você teria um valor próximo em milímetro, um valor próximo em polegada. Nesse caso aqui, em milímetro, né? Aí um detalhe importante, né? O arredondamento. Né? Se a gente fosse considerar aqui 14 milímetros, né? 14 milímetros a nível de arredondamento, o que acontece? 14 milímetros menor do que 14,28.
Na prática, esse impacto ele vai estar ligado diretamente à resistência do rebite, né? Ou seja, a resistência que o mesmo vai ter no que diz respeito ao esforço da secção transversal. Resumindo, o esforço de cisalhamento, né? Então, quanto menor o diâmetro, menor a resistência que ele vai ter ali no que diz respeito a o esforço de cisalhamento, né? Então, nesse caso aí, de 14 milímetros, exemplo, se você for utilizar o de 14 milímetros, o que é que você tem que ficar atento? Qual o esforço que ele suporta no que diz respeito aí à sua ação transversal, se com base no projeto, se é tolerável ou não, né? Então, nesse caso aqui, se você quer ter uma segurança maior, o correto seria arredondar para mais, ou seja, 15 milímetros. 15 milímetros. Quer dizer, poxa, esse diâmetro em milímetros eu não encontro, tem um valor próximo em polegada. É a mesma regra, né? Você pode estar convertendo aí para polegada, né? Rebite é muito comum, né, encontrar aí os valores dele no que diz respeito em polegada. Então, nesse caso é importante ficar atento aí com a aproximação, né? Com a aproximação dele no que diz respeito aí a polegada, né? Vamos verificar aqui 5/8, né? 5/8 em milímetro, né? Se a gente for fazer a conversão, 5/8 ele vai dar igual a 15,875, né? Então aí provavelmente seria o mais próximo, né? Seria o mais próximo. Você pode até encontrar valores mais próximos, mas já chegando na base 64 ou 128, né? Então aí já é mais difícil também encontrar rebite com essa característica, né? Normalmente vale até 16, né? Por exemplo, 3,16, 5,16. Então, 5/8 aí ele seria provavelmente o mais próximo, tá bom? Então é importante ficar atento com isso. Na fórmula você vai utilizar o valor no que diz respeito ali o menor valor da espessura das chapas que vão estar sendo montadas, né? E você vai ter ali também a referência no que diz respeito a 1,5 e fica atento ali no arredondamento com base nas características de esforço que o rebite vai estar sujeito, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, a gente vai estar dando continuidade a essa sequência de vídeos falando sobre rebite. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de mecanismo, né, elemento de máquina, falando aqui sobre rebite. Nesse caso especificamente vamos falar aqui sobre furo, né, para execução da rebitagem, né. Nesse caso, você deve levar em consideração que vai existir uma folga, né, com base no diâmetro do rebite a ser utilizado, né, e a broca ali escolhida para que venha a ser executado o furo. E aí no caso, para calcular essa folga é bem simples, é só multiplicar o diâmetro do rebite por 1,06, né, que seria uma constante aí referente à folga, né. Vamos supor aqui o seguinte, vamos supor que o rebite escolhido ele seja de 1/4 polegada. 1/4 polegada equivale a 6,35 milímetros. Então você teria 6,35, né, multiplicado por 1,06, né, para encontrar aí o diâmetro da broca, né. Fazendo essa multiplicação, 6,35 por 1,06, você vai encontrar 6,731 milímetros, né. Obviamente você não vai encontrar uma broca com esse valor. Então o valor para mais seria, obviamente, aí 6,8. Né, 6,8 para que se tenha o escoamento lateral necessário aí com base na indicação da execução, né? Então nesse caso aí uma broca com diâmetro de 6,8. 6,8 levando em consideração aí o arredondamento, né? 6,8 aí para que se tenha o escoamento lateral e você venha ter aí a união das chapas, enfim, do elemento que você venha estar fixando, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está mais um vídeo aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai fazer mais um exercício de simulação com paquímetro, né? Esse aqui é o paquímetro de resolução com 0,02 centésimos de milímetro, né? Lembrando sempre que para saber essa questão da resolução é só pegar o número de divisões do vernier, né? E ter a relação com 1, né? Então a gente teria 1 dividido por 50, né? A gente tem aqui 50 divisões. Então nesse caso 1 dividido por 50 daria exatamente 0,02.
né? Então essa é a relação de resolução para ele. A gente já fez alguns vídeos explicando, e aí a gente vai só fazer um exercício aqui de fixação. A gente tem aqui um elemento indicado com a medida de 35,5 milímetros e vamos confirmar se realmente é esse o valor, né, indicado da peça, né? Esse realmente vai bater aí o 35,5, né? O primeiro ponto que a gente tem que ficar atento é aqui, né, onde o zero vai estar, o zero do vernier ele vai estar passando, né? Então aqui a gente tem 10, 20, 30, 40. O zero ele está aqui nessa posição, né? Então observa que ele está entre 30 e 40, ou seja, ele é maior que 30 e menor que 40 o valor dele. E esse segundo traço aqui ele representa justamente a quinta casa, né? Então a quinta unidade, né? Então nesse caso aqui observa que ele passou desse quinto traço e está antes do sexto traço, ou seja, ele está entre 35 milímetros e entre 36 milímetros, né? Então ele é maior que 35 e menor que 36. Como é que eu vou confirmar o valor dele? Eu tenho que observar agora a coincidência no vernier, né? Ou seja, qual o traço que está coincidindo, né? Eu já sei que o zero está aqui entre 35 e 36, eu tenho que observar qual o traço que está coincidindo, né? Então, se a gente observar esse traço aqui, ele está coincidindo perfeitamente. Esse traço aí, observa que ele é justamente o do 5, né? Então, cada divisão dessa aqui corresponde a 2 centésimos de milímetro, né? Então, só para ampliar aqui, observa que é esse aqui que está coincidindo. Então, como cada tracinho corresponde a 2 centésimos, né? Exemplo, esse traço aqui do 4, observa que ele não está coincidindo perfeitamente aqui, né? Então aqui a gente já tem 40 centésimos de milímetro, né? Então passando, cada tracinho vai dar 2 centésimos, então a gente vai ter 42, 44, 46, 48, 50. Ou seja, ele está com a relação de 50 centésimos de milímetro, que equivale a 5 décimos de milímetro. Como ele já estava com 35, né, com 35 milímetros, é só somar os dois valores. Esse 35 veio da onde? Foi justamente daqui. Ou seja, esse traço aqui do zero, ele passou do 35 e está antes do 36. Então ele tem 35, alguma coisa. 35, quanto? 5. Né, que é justamente referente a essa coincidência aqui. Né? Então o resultado final realmente está batendo aí, o valor é de 35,5 milímetros. Né? Então esse aí é o valor final. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.